Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar para você o livro Carlos Magno, de Jorge Minuart, publicado pela editora Unesp. É uma biografia, ou seja, vai tratar sobre a vida desse grande homem que foi Carlos Magno, que viveu durante a Idade Média, e é muito interessante conhecer a vida dele, porque está ali entre os 10 nomes mais importantes da história da humanidade, né? Através de Carlos Magno nós tivemos uma consolidação do poder, uma formação educacional diferenciada na Europa, dentre várias outras coisas que o Carlos Magno, através do seu poder como imperador, conseguiu atingir, né? Então é importante conhecer a vida dele, não apenas por ser um grande homem importante na história, mas também pelo fato da sua própria influência cultural, né? Aqui mesmo no Brasil, nós temos influência cultural até hoje do Carlos Magno, ou pelo menos do uso do seu símbolo, né? Por exemplo, nós temos na cultura do folclore as cavalhadas, né, que são festas tradicionais que atuam, né, em relação ao momento do Carlos Magno, no momento em que houve uma batalha nas fronteiras da Espanha e que teve a atuação do Carlos Magno ali no século VIII. Então, por isso, as cavalhadas são utilizadas até hoje em várias cidades como uma expressão folclórica, né? E a figura do Carlos Magno é sempre reverenciada em relação a essas cavalhadas que eu já mencionei aqui. Além dessa influência cultural que chegou até nós aqui no Brasil, né, através dos europeus, a imagem do Carlos Magno foi associada a diversos movimentos, diversas atuações ao longo da história, né? A começar, por exemplo, com a atuação de Frederico o Barbarossa, né? Ele utilizou a imagem do Carlos Magno para tentar se legitimar. Vários reis da Europa se utilizavam da imagem do Carlos Magno como sendo descendentes dele para justificar ali o seu poder, dentre várias outras figuras, como Napoleão, aquele homem do bigodinho da Alemanha, utilizaram da imagem do Carlos Magno para tentar justificar o seu poderio, né? E aqui nós temos uma biografia que questiona justamente isso, né? Será se o Carlos Magno realmente foi Magno, né? Porque o próprio nome Carlos é o nome original dele, né? Carolus. E o Magno foi acrescentado depois. Magno quer dizer em latim grande, né? Carlos o Grande. Mas aqui está, Carlos Magno, então, ele é posto aqui nessa biografia como uma pessoa, né, tendo as suas atitudes em relação à política, em relação à religião, em relação a vários pontos que são de relevantes na sua biografia, mas ele coloca nisso, nesse ponto, né? Ele era um homem que teve a sua atuação e que, através do tempo, as pessoas criaram a figura do mito, né, como sendo Carlos Magno. E aí ele fala no primeiro capítulo sobre como essa imagem foi sendo construída ao longo do tempo, né? Até mesmo os iluministas utilizaram a imagem do Carlos Magno, várias outras pessoas utilizaram dentro de seus movimentos, utilizando essa imagem dele, né? E é interessante conhecer a obra do Carlos Magno, além dessa influência cultural, para entender um pouco da história, especialmente da história da Idade Média. Ela é uma figura central entre o período da queda do Império Romano e um pouco da formação, da consolidação aí da Idade Média, né, dos reinos que estariam sendo feitos ali naquele período após, especialmente o falecimento do Carlos Magno. Então, uma obra muito interessante. Aqui nós temos, logo no final, vários mapas, né, que o autor colocou para facilitar os estudos, para entender os nomes e a expansão do reino, do império, né, do Carlos Magno. Tem ainda quadros genealógicos, as árvores genealógicas dele e uma vasta bibliografia que foi utilizada. Além disso, o próprio índice remissivo. Então, é uma própria biografia mesmo, né, que trata sobre a vida do Carlos Magno. E aqui, logo, ele vai justificar por que de escrever uma outra biografia do Carlos Magno, se já existem tantas, né? Como é uma figura muito conhecida, ele tem várias obras, mas ele tenta justificar apresentando suas razões. Por que outra biografia, né? Esta é uma questão ritual e legítima quando se trata de assuntos históricos repisados. Nesse caso, a resposta é bastante simples. Nenhuma das boas biografias de Carlos Magno, publicadas até o momento, é uma verdadeira biografia. São frequentemente excelentes trabalhos sobre os acontecimentos do reino e seu contexto, e às vezes estendidos a todo o período carolíngio, ou estudos críticos muito eruditos sobre as fontes, como no caso do livro de McTerrick. Procede-se por temas Carlos Magno e os saxões, Carlos Magno e os lombardos, Carlos Magno e os ávaros, Carlos Magno e a igreja e assim por diante.
Dessa forma, o personagem é cortado em pequenos pedaços, às vezes muito dispersos, o que dificulta a reconstrução de sua vida. Aí ele coloca, o que é uma biografia então para o Jorge Minoir? Em nossa opinião, uma biografia, no sentido estrito, só pode ser cronológica. Uma vida se desenrola com o tempo, do começo ao fim, tornando-se gradualmente mais rica com o ritmo das experiências, felizes ou infelizes, e a vida de um soberano não é exceção a essa regra. Cortá-la em fatias verticais introduz uma clareza artificial que não permite reconstruir a evolução de um ser humano. É a dissecação de um cadáver. Como todo soberano, Carlos Magno tem que lidar com muitos problemas ao mesmo tempo, e essa simultaneidade deve ser levada em conta para compreender suas reações e decisões. E aí ele vai falar sobre a importância dessa obra, né, da biografia. Fazer uma biografia de um homem que viveu no período medieval não é uma tarefa fácil. Ele teve que consultar várias fontes, né, do período, dentre várias outras obras que atuam na crítica, e ele faz justamente esse comentário de que existem boas biografias sobre Carlos Magno. Ele coloca ali umas 30 que seriam de fato boas biografias, mas a grande maioria delas não trata propriamente da figura em si do Carlos Magno de forma cronológica. Elas tratam sobre temas e subtemas relacionados a ele, né? Uma boa biografia que trata sobre Carlos Magno é essa aqui do Jean Favier, que faz justamente isso, né? Ela vai tratar sobre Carlos Magno um dos vários temas. Aí tem o contexto da época, a sociedade rural, a economia, a vida espiritual, o rei, né? O governo. Então ele não trata propriamente aqui de uma forma cronológica como o Jorge Minoir coloca. E aqui o próprio autor dessa obra, do Jean Favier, ele coloca, né? É preciso que eu diga ao meu leitor, a palavra biografia não se aplica muito bem a um livro sobre Carlos Magno. Em torno do herói há a sociedade de onde ele provém, assim como aquela que ele delineia e aquela que dele tomará posse. Aí ele vai falar que basicamente essa é uma obra que trata da sociedade da época do Carlos Magno e não necessariamente daquilo que ele vivenciou propriamente, né? Então, por isso que é interessante essa biografia e traz essa inovação, né? Aqui nós temos um pouco da síntese dita na própria obra, que fala o seguinte: quem foi afinal Carlos Magno? Um rei guerreiro brutal ou um líder visionário que lançou as bases da Europa? Nesta obra de fôlego, Jorge Minoir mergulha na vida e no tempo desse personagem icônico, desvendando os mitos e revelando a complexidade do homem por trás do personagem heróico. Através de uma narrativa envolvente e ricamente documentada, Minoir nos transporta para o século VIII, um período turbulento marcado por guerras, intrigas políticas e um crescente fervor religioso. Acompanhamos a ascensão de Carlos Magno ao poder, suas conquistas militares implacáveis, a consolidação de um império que se estendia por grande parte da Europa Ocidental e seus esforços para promover a educação e a cultura. Mas Minoir vai além da mera cronologia dos eventos. Ele investiga a personalidade de Carlos Magno, revelando suas ambições, contradições e a profunda fé que o impulsionava. O autor analisa o impacto de suas decisões políticas e militares, explorando as motivações por trás de suas alianças e conflitos. A corte carolíngia, com suas intrigas e jogos de poder, é retratada em detalhes, revelando o contexto social e político que mudou o reinado de Carlos Magno, que por sua vez viria a ser um momento decisivo na história para a definição do mapa e do futuro da Europa. Carlos Magno não é apenas uma biografia, mas uma imersão em uma era crucial da história europeia. Trata-se de uma obra essencial para todos os interessados em compreender as origens da Europa moderna e o legado duradouro de um dos líderes mais influentes de todos os tempos. Então é importantíssimo conhecer a vida do Carlos Magno, tanto por sua influência, né, e sua fonte, por assim dizer, em termos aí de história, mas também por se tratar aqui de um homem que consolidou as bases da Europa, né? Outra obra que é interessante também, que trata sobre Carlos Magno, é essa aqui do James Bas Mullinger, né? Que é Carlos Magno e a restauração da educação, que vai tratar especificamente sobre como Carlos Magno foi realmente importante para a consolidação dos estudos, né? Foi graças ao Carlos Magno, por exemplo, que várias pessoas, especialmente os monges, passaram a registrar e copiar os manuscritos mais antigos e preservar
a história e um pouco das grandes obras da antiguidade. Então, por isso, dentro desse período do Carlos Magno, dessa espécie de restauração educacional, organização do poder e a formação desse império, é que nós temos um pouco da consolidação do que seria as origens, os rudimentos da Europa, né? E então é importantíssimo conhecer um pouco sobre a vida do Carlos Magno. Fica então essa recomendação. É uma obra importantíssima que trata sobre vários aspectos. O Carlos Magno, dentro da visão do Jorge Menoir, foi um grandioso homem, mas outras pessoas utilizaram a imagem do Carlos Magno ao longo da história, né? No próprio primeiro capítulo ele fala sobre isso, né? Que ao longo da história vários homens que tiveram poder utilizaram da imagem do Carlos Magno para justificar o seu poder, desde do imperador Frederico Barbarossa até Napoleão, até aquele homem do bigodinho da Alemanha, dentre outros, utilizaram a figura do Carlos Magno para justificar-se no poder. Então é interessante, né? Vários reis também falam sobre a sua ascendência em relação ao Carlos Magno, e nós temos então toda uma obra muito interessante, tendo a cronologia, tendo os mapas, tendo a bibliografia toda composta aqui na própria obra. Enfim, vale a pena adquirir então essa biografia. Fica a recomendação aí, Carlos Magno, de Jorge Minoir, da editora Unesp. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.